Vamos então ver uma das múltiplas aplicações da argila expandida Leca. Neste caso, vamos aplicá-la na jardinagem e na plantação de floreiras. Porquê? Porque a Leca tem uma função muito interessante, que é um material drenante, e devemos sempre colocar no fundo dos nossos vasos e das nossas floreiras uma Leca, uma argila expandida Leca com uma granulometria grossa. E vamos fazer isto aqui, deve fazer também em todos os vasos, todas as floreiras, canteiros, para permitir que as suas plantas tenham uma melhor drenagem. Muitas vezes as plantas morrem mais por excesso do que por falta de água. Depois, para impedir que os materiais se misturem, vamos colocar uma camada de manta geotêxtil. E depois, como vamos utilizar plantas de interior, que são plantas que precisam de ter sempre alguma disponibilidade de água no substrato, nós vamos juntar ao nosso substrato a Leca Hydro, que é uma argila expandida Leca com uma granulometria muito mais pequena, que vai permitir que o substrato fique mais leve, tenha capacidade de drenagem, mas ao mesmo tempo tenha capacidade de retenção de água e disponibilize essa água para as plantas quando elas precisam. Qual é que é a proporção? Vamos colocar 1/3, ou seja, vou colocar uma medida de Leca Hydro e 2 medidas de substrato. Como esta floreira é grande, vou fazer isso em dobro. Vamos fazer aqui a mistura nesta floreira. Vamos colocar então a nossa Leca Hydro e agora vamos colocar o nosso substrato. Este é um substrato para plantas de interior fertilizado, para garantir que as plantas têm fertilização nos primeiros meses. Vamos colocar então aqui 4 medidas de substrato e depois vamos misturar. E vai ser com esta mistura que vamos fazer as nossas plantações. Isto permite-nos que as plantas durem mais, que o substrato dure mais e que não tenhamos problemas de falta de água nem de excesso de água. Portanto, é um produto absolutamente essencial para usar nas suas floreiras. E agora vamos misturar. A ideia é que o material fique misturado, por isso convém fazer esta mistura não na floreira, para não ficar em camadas, mas sim no outro recipiente onde vamos misturar e permitir que a Leca Hydro se misture com o nosso substrato. E agora que plantas é que eu escolhi? Escolhi uma calateia, esta aqui tem assim esta folha meia frisada, e uma peperómia. Quando plantamos no mesmo vaso devemos ter sempre o cuidado de escolher plantas que tenham as mesmas necessidades de luz, neste caso elas não precisam de sol direto, apenas luz, as mesmas necessidades em termos de substrato e de rega. E portanto, para uma floreira deste tamanho, como elas crescem um bocadinho, eu vou colocar 3 plantas. Vou colocar uma calateia e 2 peperómias. Convém sempre medirmos antes de plantarmos para termos a certeza que vai caber. Então vamos começar por pôr aqui uma camada da nossa mistura de substrato com a nossa Leca Hydro. O substrato fica muito mais levezinho, não fica compactado e é de facto o ideal para que as nossas plantas se desenvolvam em boas condições. Isto é uma tarefa muito simples e que vai fazer com que as nossas floreiras, tanto a drenagem como esta mistura da Leca Hydro, vai fazer com que as floreiras durem quase o dobro. Vamos então colocar a planta maior no centro. Devemos sempre, quando os torrões, quando elas já estão assim com as raízes enroladas, soltar um bocadinho, para permitir que ela enraize mais facilmente. Vamos aqui a soltá-la, direitinha. Mesma coisa com as nossas peperómias. Estas não estão aqui há tanto tempo, portanto o torrão não precisa de ser tão desfeito. E vamos colocá-las assim. E agora vamos encher o resto da floreira até que a planta fique exatamente à mesma altura que estava no vaso, nem mais enterrada, nem menos enterrada. Já colocámos aqui a nossa mistura da Leca Hydro com o substrato. Devemos ter sempre o cuidado de ir calcando, porque como é um material fofo, vai abater. E agora o que é que vamos fazer? Vamos utilizar exatamente a mesma argila expandida Leca que usámos na camada drenante, uma de granulometria grossa, para nos servir de mulch, ou seja, de cobertura do solo. O que é que vai permitir? Vai permitir que conserve a umidade, evite o crescimento de infestantes e conserve também a temperatura. Portanto, é uma excelente cobertura. Assim, temos aqui três camadas de argila expandida Leca na mesma floreira. A camada drenante e a de cima com a mesma granulometria e misturada no substrato com uma granulometria mais pequena. Vamos então aqui. E fica também bonito, é um acabamento bonito
Também quando se rega não suja tanto, então tem muitas vantagens. Vamos então colocar aqui, convém que seja uma distribuição mais ou menos uniforme, não é preciso ser uma camada muito grande. E pronto, e agora só falta regar. Ou seja, nós quando plantamos, a seguir temos sempre que regar, porque as plantas sofrem um grande stress quando são mudadas de um vaso para outro e convém ir regando. Se o substrato for abatendo nos próximos dias, pode colocar um bocadinho mais de argila expandida à superfície. E uma forma muito simples de fazer uma floreira de interior ou de exterior é exatamente a mesma forma, fazendo com que esta dure mais, fique mais bonita e que as suas plantas sejam muito mais saudáveis.